Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é o Alisson, eu sou desenvolvedor aqui na Let's Code e também ministro aulas relacionadas aos cursos aí de desenvolvimento web e também de ciência de dados. E nesse vídeo especificamente eu queria falar um pouco para você sobre a plotagem de gráficos no Python utilizando o Plotly. Então a gente vai aprender a utilizar essa biblioteca sensacional que nos permite criar gráficos aí interativos, beleza? Mas antes de mais nada eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal e se você gostar desse vídeo não esquece também de deixar o teu like aqui, beleza? Vamos nessa? Bom pessoal, então antes de tudo eu estou aqui na página oficial do Plotly, beleza? E mais especificamente na página aqui dos gráficos básicos, tá? Então nesse vídeo, como é um vídeo de primeiros passos, a gente vai falar aqui um pouco sobre a plotagem de gráficos básicos, que são mais especificamente esses três aqui. Observa que tem uma quantidade bem legal de gráficos, mas a gente vai falar sobre o gráfico de dispersão, o gráfico de linha e o gráfico de barras, beleza? Então para isso eu já estou aqui com o Jupyter Notebook aberto. E o primeiro passo, obviamente, se você nunca utilizou essa biblioteca, é a instalação. Então eu já coloquei aqui o comando que você pode utilizar para fazer essa instalação aí na sua máquina, que é o pip install plotly, beleza? Então você pode fazer essa instalação tanto por aqui, pelo Jupyter, colocando essa exclamação no início da célula, como também pelo CMD do Windows ou pelo terminal do Linux ou Mac, beleza? Só copiando esse comandozinho aqui. Observa que aqui eu já deixei o log que vai aparecer para você quando você estiver fazendo esse processo de instalação. Veja que no meu caso aqui foi instalado com sucesso, beleza? E agora a gente já vai fazer o teste. Então primeiro você dá esse comandozinho aí, quando tudo for instalado aí com êxito, você dá um import aqui, plot, beleza? Então, quando você executar essa célula aqui, a ideia é que aconteça o que aconteceu aqui, ou seja, não emita nenhum erro para você, o que significa que tudo foi instalado aí realmente da forma correta. E aí agora vamos ver a versão do Plotly que a gente está utilizando, né? Então, plotly.version, versão 4.14.1, beleza? Então, tendo em vista que tudo foi instalado com sucesso, a gente vai importar essas bibliotecas aqui, porque durante o vídeo eu vou utilizar alguns dados e vou construir alguns arrays para que a gente possa plotar os gráficos. Beleza? Então tudo isso já vai estar pronto, como você está vendo aqui embaixo, porque o foco desse vídeo vai ser falar para você como você pode fazer para plotar esses gráficos, tá bom? Então, já vou fazer aqui, a importação dessas bibliotecas. Veja que eu também importei o Matplotlib, porque nesse vídeo eu quero fazer um comparativo aqui com você. Você vai ver a qualidade dos gráficos que são produzidos com o Plotly e poder comparar com os gráficos do Matplotlib. Então, tendo em vista que foi tudo importado, o que eu vou fazer aqui, o que você vê que eu já fiz aqui, já adiantei pra gente, foi a definição de alguns arrays. Então, eu defini um array X, que vai ser o nosso array do eixo horizontal do nosso gráfico, e além disso, duas curvas. A primeira curva é regida por essa função, né, que é a sync, a gente pode dizer que é o 2 vezes o seno de x sobre x, e também a gente tem essa definição de uma função logarítmica, tá? Então, eu vou executar aí. E aí, vamos ver como é que ficaria primeiro com o Matplotlib, como é que ficaria a plotagem desse gráfico. Então, vou dar aqui um plt.plot, e aí, o eixo x vai ser o próprio x, né? E o eixo y, no primeiro momento aqui, eu vou colocar o y1. E aí você observa como fica a plotagem desse gráfico aqui no Matplotlib. Então tem algumas pessoas que não acham muito bonita, né, essa biblioteca aqui, a forma como ela exibe os gráficos. E é exatamente por isso que eu quero te mostrar essa alternativa que é o Plotly. Mas antes disso, vamos plotar também o outro, aqui o outro gráfico. Então eu vou colocar x e y2. E aí você vê que ele plota os dois dentro de um mesmo axis, né, como a gente costuma chamar. E fica dessa forma. Então realmente a gente não tem muita interatividade, a gente não consegue ver muito bem quais são os valores, coisa que a gente consegue corrigir com o Plotly. Então basta a gente vir aqui e colocar px. Mas antes disso, né, claro, a gente precisa importar. Então a gente fez o import lá em cima do Plotly, mas a gente não importou exatamente o submódulo que a gente vai utilizar para fazer a plotagem dos gráficos. Então você vai vir aqui e vai dizer import plotly.express, beleza? Então a gente vai utilizar esse express aqui, e aí a gente vai colocar aqui um alias, import as px, beleza? Então eu vou importar como px, e é justamente por isso que a gente vai vir aqui embaixo e vai utilizar px.line, beleza? Nesse primeiro momento eu vou plotar aqui um gráfico de linhas, e aí eu coloco aqui o primeiro parâmetro, e aí eu tenho que colocar, x recebe x, então eu estou dizendo que o parâmetro x é o array x, beleza? Então você coloca aqui o x igual e depois o nome do array, que vai ser o eixo horizontal. E logo em seguida o eixo y, que no meu caso vai ser o y1.
tá? Então, ó, fazendo aí a execução dessa célula, você vê que ele levou um tempinho, conseguiu renderizar aqui pra gente e você vê que o gráfico é totalmente diferente. Olha que legal, a gente consegue ter uma interatividade com a curva, a gente consegue visualizar os valores que a gente tem ao longo dessa curva e, nossa, o gráfico fica com uma aparência muito melhor, concorda? Então, ó, a gente também pode plotar os dois ao mesmo tempo. Como é que a gente faria isso? O comando é bem semelhante, né? px.line. Você coloca o x como sendo o x, que é o nosso array, e o y você coloca como sendo igual uma lista. Então, no meu caso aqui, ó, y1 e y2. Então, ele vai plotar o x em função dos dois y, tá? Os dois arrays. Então, você vê que ficam os dois. Você consegue, ó, interagir muito bem com as duas curvas, fica super legal. Clicando aqui na legenda ao lado, você consegue ocultar um deles, tá? E ficar apenas com o outro, que eu também acho muito legal aqui dessa biblioteca. E além disso, ó, eu não tinha comentado anteriormente, mas você tem várias funcionalidades extras aqui em cima. Inclusive, você tem um zoom, ó. Você coloca essa lupa, você consegue dar um zoom em algum trecho específico da tua curva. Olha que legal. Você pode voltar aqui para o Auto Scale, você pode aumentar o zoom ou diminuir. E uma coisa que eu acho muito interessante também é que você pode fazer o download como PNG dessa imagem. Então, ó, clicando aqui, ele já coloca aqui a imagem para eu fazer o download, beleza? Então, olha só, agora eu vou te mostrar um segundo caso que seria utilizando um data frame, tá? Então, anteriormente a gente utilizou um array do NumPy, mas como seria se a gente quisesse utilizar um data frame? Então, para isso eu vou carregar aqui esse df, então eu estou aqui com o arquivo CSV que eu carreguei, beleza? Ó, vou colocar para exibir, então você vê que esse arquivo aqui, ele tem o quê? Ele tem o ano aqui de 1950 até 1960 e a expectativa de vida das pessoas nesse range de ano, beleza? Então, ó, ao longo desses anos aqui no Brasil, a expectativa de vida tinha esses valores, beleza? E também tem aqui embaixo nos Estados Unidos nos mesmos anos, de 1950 até 1960. Vamos plotar esse gráfico aqui? Então, ó, antes de tudo, o que é que eu fiz? Eu peguei apenas os dados do Brasil, então eu separei, ó, usei uma máscara aqui no meu data frame para extrair somente os dados do Brasil. E aí agora eu vou fazer a visualização utilizando o Matplotlib, desses dados do Brasil especificamente. Então, ó, olha como é que ficaria com o Matplotlib. A gente faria plt.plot, o eixo X seria o df Brasil e seria especificamente o year, beleza? Então, ó, year, e aí, ó, a expectativa de vida está no DF Brasil também, mas agora no Life Expectancy, beleza? Então, ó, fazendo aí o plot, você vai ver essa curva. Então, mesma coisa ou muito semelhante do que a gente tinha antes, né? Um gráfico bem estático, mas a gente pode fazer a mesma coisa com o plot. De que forma quando a gente tem um data frame? Bom, a diferença é o seguinte, você vai colocar px.line, né? Ó. Você vem aqui, o primeiro parâmetro vai ser o seu data frame, no meu caso vai ser o DF Brasil, certo? Você coloca uma vírgula, agora você vai colocar quem é o eixo X. O eixo X vai ser o quê? O nome da coluna que você quer que fique no eixo horizontal da sua curva, que no meu caso aqui vai ser year. E no eixo Y eu quero que fique qual coluna do meu data frame? O Life Expectancy, beleza? Então, ó, coloco dessa forma e você observa aqui, olha a diferença do gráfico. Bem melhor, né? Bom, a gente pode plotar os dois também. Como é que a gente faria para plotar os dois ao mesmo tempo? Então, ó, px.line. Você coloca o seu data frame e aí o que acontece? Quais seriam esses dois que eu quero plotar aqui ao mesmo tempo? Eu quero plotar os dados do Brasil e dos Estados Unidos. Veja que antes eu tinha separado um DF somente para o Brasil, que é o DF Brasil, mas agora eu vou utilizar o DF que tem os dados do Brasil e dos Estados Unidos. E aí, ó, o eixo X continua sendo o ano, year, e o eixo Y continua sendo a expectativa de vida, tá? Expectancy, beleza? Então, ó, agora, como o outro parâmetro, já que eu quero plotar os dois ao mesmo tempo, então eu tenho que meio que colocar uma legenda, concorda? Vai ser o nosso color. Então, a cor dos eixos vai ser definida por uma outra coluna do nosso data frame, que é a coluna country, beleza? Que é o país. E aí você observa que o gráfico fica dessa forma. A gente tem aqui, ó, Estados Unidos e Brasil, que foram definidos pela coluna do país, e você vê os dados de ambos os países, beleza? Bom, pessoal, e aí, para a gente dar continuidade, como eu prometi, eu vou mostrar também agora a plotagem dos gráficos de dispersão e de barras. Então, você vai ver que não tem muita diferença, tá? Então, essa parte já vai ser mais tranquila. Observa que eu criei novamente aqui três arrays, né, que seriam o eixo X e dois gráficos para o eixo Y. E a diferença agora é que ao invés de a gente utilizar o px.line, a gente vai utilizar o px.scatter, beleza? Que seria de dispersão, né? A gente vai plotar aqui um gráfico de dispersão.
Como se trata de um array, o que a gente pode fazer aqui simplesmente é colocar o x como sendo x e o y como sendo, por exemplo, o y1. Tá? Fazendo isso, você vê que, olha só, agora a gente não tem mais a linha, né? Aquela curva. A gente tem simplesmente aqui os pontos, beleza? Então é um gráfico de dispersão. Se a gente quisesse colocar os dois da mesma forma, basta colocar aqui no y como uma lista, então você consegue plotar o y1 e o y2 simultaneamente, tá? Mas esses gráficos com arrays, eles são bem limitados. De um modo geral, a gente utiliza com data frame. Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes, mas agora para o data frame, tá? Então, ó, vou fazer aqui px.scatter. E aí, a única diferença, eu já vou utilizar aquele DF completo, tá? Que tem dados do Brasil e dos Estados Unidos. Eu vou colocar aqui o x como sendo justamente o nosso year, que é o ano. O y como sendo a expectativa de vida, né? Mais uma vez. E aí, a gente vem aqui e coloca o color como sendo a coluna de país, né? Então, country. Fazendo isso, você vê, a gente vê aqui mais uma vez o mesmo gráfico, né? Só que dessa vez de modo diferente, a gente não tem uma linha, mas sim os pontos unicamente, que seria um gráfico de dispersão. E por fim, a gente tem o gráfico de barras. Bom, pessoal, aqui não tem muito segredo, né? Eu vou inclusive copiar esse comando que está aqui em cima, porque a única diferença, assim como no caso anterior, é que a gente não vai utilizar o scatter nem o line, a gente vai utilizar o bar, beleza? E aí você vê o nosso resultado aqui perfeitamente, tá? Se você não curte muito essa ideia dos gráficos um em cima do outro, né? Porque você pode ver aqui que o Brasil é o azul e os Estados Unidos é o em vermelho. Mas a gente pode mudar esse padrão para as barras não ficarem uma acima da outra, alterando um parâmetro aqui chamado bar mode. E esse parâmetro seria simplesmente aqui group, tá? Então você coloca group e aí olha só que legal, a gente tem aqui agora as barras lado a lado, tranquilo? Bom, pessoal, então por hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e também de se inscrever aqui no canal da Let's Code, além de nos acompanhar também nas nossas redes sociais, beleza? Se você quer aprender um pouco mais sobre ciência de dados, a gente tem cursos aqui também na Let's Code e você pode conferir na nossa página oficial, beleza? Então, te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!